Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos juntos, né? Como é bom servir o Senhor. A escola dominical foi muito abençoada. Quem estava na escola dominical? Levanta o braço. Eu gosto de levantar o braço. Gente, quando eu era adolescente, eu não tinha coragem de levantar o braço na igreja. Juro pra vocês. Falasse em levantar o braço, eu até ia beber uma água. Como que a gente muda, né? E adolescente é mesmo muito vergonhoso. E o Senhor falou muito conosco ali na turminha dos adolescentes. E sei que falou também em todas as salas. Porque o Senhor sempre está cuidando de nós. Não importa o que a gente está passando, né? É uma certeza que a gente tem. E hoje nós vamos continuar sobre aquele tema promessas. Não sei se vocês já repararam, cada pastor está falando durante um mês sobre promessa. A gente já teve, acho que o Hamilton, né? Pastora Rose, e hoje sou eu. E para mim coube promessas de luz. Lembrando que o nosso lema é sobre promessas, só que tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer para a gente estar usufruindo de todas as promessas. Eu tenho muita dificuldade em receber algo que eu não cooperei. Quem é assim também? Né? A gente, não, tem que ter ajudado. Como é que eu vou só receber? Até dos meus pais, desde criança que eu tenho essa sensação. Agora imagina o Senhor, né? O Senhor sempre fala lá em Deuteronômio, é assim para acontecer isso, é dessa maneira, será dessa forma. E aí a gente acha que é só promessa, não é. O versículo que a gente está usando como lema esse ano, como tema, é Hebreus 10, 23, está lá na porta, a gente coloca nos boletins, nós estamos decorando, falando sobre esse versículo, porque é o versículo que nós iremos trabalhar o ano todo. Já estamos na metade do ano, né? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. E aí eu fiquei pensando sobre esse versículo, matutando em cima dele. Vocês sabem que eu escrevo, né, rabisco, boto na parede, coloco nos locais. Essa parte de continuar declarando, né? Guardemos firmes o quê? Eu preciso continuar, eu vou guardar e vou deixar? Não, eu preciso continuar exercendo firmemente a minha fé, a minha confiança. E dentro de casa, para mim demonstrar a minha fé, a minha confiança para o Hamilton e para o Caleb, eu preciso estar fazendo certas ações, né? Eu preciso estar exercendo. E aí vem a parte do Senhor. Porque a gente vai estar declarando, né, a nossa fé firmemente, o nosso propósito. E para quê? Porque o Senhor é fiel para cumprir. Né? Eu continuo trabalhando, eu continuo confiando, eu continuo exercendo e o Senhor não nos abandona. Não nos abandona. É cada situação que a gente passa, né, que você fala assim, não estou vendo isso não. Mas não é possível um negócio desse. E vocês sabem que a minha psicóloga uma vez ela até falou assim, eu não quero que você dê risada quando for contar coisa ruim. Eu falei, uai, vou chorar. Mas não é para rir. Eu falei, uai, moço, mas é porque é a engraça. Já viu que a maioria das situações você fala assim, meu Deus, e o meu temperamento realmente é achar graça, mas eu fico assim, passada com as coisas que nós estamos vendo ultimamente. Nós estamos vivendo uma era muito proveitosa, a gente tem acesso a tudo. O Hamilton estava até falando com os adolescentes, ele tem o hábito de saber de tudo. E as meninas falam assim, ninguém gosta de um sabe tudo, fala direto para ele, a Karine e a Camila. Mas é porque eu estava explicando para elas, quando eu queria saber alguma coisa, eu acho que a maioria dos irmãos aqui, a gente tinha que ir na Barça. A minha mãe tinha Delta La Rose, Barça, Delta Júnior, minha mãe tinha umas 10 enciclopédias, tinha uma parede de enciclopédia, e eu li aquilo, assim, gente, era minha novela. E a parte de cima da estante eu não tinha autorização. O que eu li primeiro? O que os irmãos acham que eu li primeiro? Eu subia, escalava, tirava um livro, ela não notava, eu lia esse livro todinho, devolvia. E assim, no meu pensamento, não sei para que ela escondia de mim, que lá não tinha nada demais. Mas a gente tinha que ir na biblioteca para saber. Então assim, hoje, na nossa mão,
Ai, hoje no jogo, não sei que jogo que foi. Gente, eu assisti todos os jogos, mas eu não sei, não gravo muito não. Tinha uma bandeira gigantesca. O Hamilton virou pro Caleb, pesquisa aí qual o preço dessa bandeira. Olha o tamanho dessa bandeira, que bandeira grande. Essa bandeira deve ser muito cara. Caleb, pai, eu não vou pesquisar. O que te custa? Eu falei, Caleb, é porque ele gosta de saber de tudo. Porque a gente não tinha acesso. A gente não tinha acesso. E aí, hoje, a gente tem acesso. Só que a gente tendo acesso a tudo, eu nunca vivi, eu acredito que muitos vão concordar comigo, uma época de tanta escuridão moral, tanta escuridão de identidade, tanta escuridão emocional. São tantas pessoas perdidas e nós hoje vamos estudar juntos promessas de luz. Justamente para a gente estar entendendo o porquê de estarmos perdidos, sendo que é só acender a luz. Ai, ai. E essa tecnologia, assim, às vezes nos deixa sem direção. Há uns 2 domingos atrás, nós lá na sala dos adolescentes, a gente, com autorização, é claro, deles, eu falei, olha, quem não se sentir à vontade, não precisa fazer. A gente entrou nos nossos aplicativos, na configuração, nos aplicativos, e nós clicamos no Instagram. Eu falei, olha, quem gasta muito tempo em jogo, clique no seu jogo. E aí lá tem tempo de tela. O outro já está ali balançando, não fala, não fala. Como a gente perde tempo. E aí quem se sentiu à vontade falou o seu tempo de cela dentro da sala de aula, né? Porque nós andamos sem luz. Porque às vezes é tão difícil tirar 5 minutos para ler aquele trechinho que está aí no boletim. Está aí no boletim o que a gente precisa ler amanhã. Se eu não me engano, são 10 versículos. E a gente consegue virar 40 minutos numa rapidez no Instagram, né? A gente consegue virar 40 minutos no jogo dos bloquinhos. Passa tão rapidamente. E adultos, façam isso. Entra lá no que você mexe muito no seu celular e olha o seu tempo de tela. Você vai falar, não, eu não perdi isso durante a semana, não. Eu não fiquei durante a minha semana esse tempo todo aqui, né, sem luz, né? É claro que a gente precisa descansar a cabeça. Eu amo rir pelo Instagram, eu gosto mais de rir, é um tempo que a gente tira, mas não pode ser o nosso descanso total ali, não pode. E aí nesse contexto que Jesus estava lá falando que ele era a luz, tá lá deixa eu achar aqui para vocês. Eu tirei a capinha do meu celular, tá escorregando, ó, tá ali dentro da bolsa. João 8,12. Isso foi Jesus falando, tá? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. E aí, essa afirmação não foi dos discípulos, não foi de apóstolos, foi do próprio Jesus. Ele estava afirmando que ele era a luz. E como é difícil viver sem luz. Eu convivi com uma parente que ela era cega e eu ficava assim, meu Deus, como é que ela consegue lavar a louça? E eu ficava olhando bem pertinho. Convivi com a minha avó também, que era cega, e eu fazia maldade, gente. A minha avó não me enxergava, então eu deitava na cama e abria os braços. Oh, meu Deus, tá gravando, né? E as minhas tias não sabem disso. A minha avó entrava dentro do quarto, Keilinha, e olhava para a cama e ela não me enxergava, porque ela tinha uma visão muito limitada. Outro local que eu me escondia da minha avó era só encostar na parede e abrir os braços, aí ela passava. Ela não me via. Por quê? Porque ela não conseguia enxergar. E aí Jesus vem e fala assim, eu sou a luz do mundo, não vai ter mais escuridão. E eu acho essa fala uma das falas mais poderosas de Jesus. Porque ele está falando que é ele. Lá no Velho Testamento, enquanto o povo estava no deserto, quem já morou em roça aqui? A gente ia para a igreja... Meu pai levava um lampião, porque os irmãos iam, não sei se vocês sabem, as pessoas vão se aglomerando e você vai passando pelas casas e as pessoas vão acompanhando aquela luz. É assim na roça. Ó, a roça Jardim Gá, gente, eu sou do Jardim Gá. Minha roça era ali. Não tinha luz.
Lá a luz chegou, se eu não me engano, em 81, 82, que colocaram o primeiro gerador lá no Jardim Gá. E a gente ia para a igreja com um lampião, meu pai ia passando, os irmãos iam juntando. E teve um dia que queimou apagou de repente um breu, não dava para enxergar o próprio chão. E o meu pai, ele tem muito medo de escorpião, lacraia, cobra, ele tem muito medo. E eu lembro que quando alguém trouxe uma luz, a luz voltou, eu ia pisar numa carniça. E aí quando a luz voltou, de repente eu pulei, e eu tinha passado, eu não sabia que aquilo estava naquela estrada, porque a luz, ela te tira desse tipo de situação. Gente, eu não consigo nem imaginar, até hoje isso me assusta um pouco, porque foi traumatizante, que eu não esqueço até hoje, porque eu realmente pulei, mas se eu tivesse pisado, não ia dar certo, porque seria muito, muito feio. E aí, lá no Velho Testamento, falando sobre Jesus ser a luz, ele mesmo fala lá, eu sou, ele se revela para os discípulos dele, mas lá no Velho Testamento, de noite vinha uma coluna de fogo para aquele povo não andar no escuro. E a promessa, eles tinham promessa, eles saíram do Egito debaixo de promessa, o mundo tinha medo deles, porque eles tinham a promessa do Senhor, o mundo tinha medo das 10 pragas do Egito, o mundo sabia o que tinha acontecido ali, e o povo ainda ficou 40 anos andando, eles ficaram rodando, eles ficaram dando voltas, porque eles tinham a luz, mas eles não se apropriaram da luz, nenhum deles, apenas Josué e Caleb, ninguém ali se apropriou da luz, e aí esperou-se aquela geração se ir, vir uma nova geração, misericórdia, que nós não sejamos essa geração, de jeito nenhum, e aquela coluna de fogo, Deus iluminava, Deus acendia aquela luz todas as noites, para eles continuarem andando. Fomos chamados para iluminar o mundo. E lá mais na frente nós vamos ver isso. E aí eu estava escrevendo sobre isso, eu falei assim, Senhor, me ajude a compreender que o Senhor é a minha luz. Porque a gente passa por tantas situações adversas durante o dia, sei lá, a cada meia hora uma situação adversa. A nossa semana é cheia de situações difíceis. Eu não sei, acho que eu estava aqui na igreja. Onde é que eu estava, Senhor? Não me recordo onde eu estava. Eu sei que o pastor estava pregando. E aí chamou para ir lá na frente receber a oração. Não lembro que pastor que era. E não foi, vocês sabem que meu negócio é adolescente. Nenhum adolescente se levantou para ir lá receber a oração. Mas, moça, os adultos foram tudinho. Todos os adultos foram. E aí eu fiquei pensando, gente, eles ainda não têm situações adversas igual a gente. Porque era tão confortável quando a gente era adolescente, mas a gente achava os mais sofredores do mundo. Mas, oh, meu Deus, como eu estou sofrendo. Ai, minha vida é muito sofrida. Meu Deus, é sofrimento demais. Mas a vida de um adulto, o pão de cada dia, as doenças que assolam os nossos familiares, as situações de trabalho, as situações de governo, o mundo se acabando. Se um pastor chamar para orar, a gente vem tudo na hora, a gente vem tudo na frente, a gente tem de pronto os nossos pedidos para o Senhor, porque a gente sabe aonde buscar o socorro. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, me ajuda a reconhecer que o Senhor é minha luz, para as minhas situações adversas terem um pouco mais de esperança, mais de calma, para me ter verdadeira segurança. E aí continuei pensando sobre luz, e aí me veio um negócio muito difícil, vou falar para vocês. A luz revela a nossa condição, ela revela quem nós somos, porque ela vai iluminar, ela vai te mostrar. E se você realmente, verdadeiramente orar ao Senhor, você vai saber quem você é. Eu digo que as mães conhecem os filhos, né? Se uma pessoa falar para mim que a Karina, minha filha, brigou com alguém fisicamente, eu falo, não, é mentira. Mas eu tenho outra filha que se falarem que ela brigou fisicamente, eu acredito. Falo, brigou mesmo, vamos lá separar a briga. Porque um pai conhece um filho, a gente sabe. E
a gente tem uma tendência, é muito difícil uma mãe se enganar. Quando eu vejo uma mãe se enganando, eu falo assim, ué, ela está se enganando porque ela quer? Porque normalmente as mães sabem quem são seus filhos, né? A gente conhece, e aí a nossa condição, quem você é, o seu pai está iluminando para te mostrar a sua condição, aquilo que está lá exatamente como que é a sua realidade. Não quero não. Porque aí ele vai tratar pecados escondidos, que para ele não está escondido. Ele vai tratar feridas, que a gente não gosta de tratar feridas, não gostamos de tratar feridas. Eu mesmo já falei para vocês, que eu já falei para o Senhor, eu não quero essa pessoa perto de mim, por que o Senhor fica pondo ela perto de mim? Eu não já falei, abuso, eu não já falei para o Senhor que eu não quero essa pessoa perto de mim? Por que fica batendo na minha porta aqui toda hora, só para trazer problema para dentro da minha casa? Porque a gente não quer tratar ferida, nem nossa, nem dos outros. Porque é difícil, não é fácil. A gente não quer tratar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. A gente não quer tratar essas coisas, porque a luz ela vai revelar quem você é, se você pedir. E aí vai tratar amargura, medo. Um pastor estava falando comigo, né, sobre o medo de tratar o medo. Porque se a gente tratar o medo, vai doer, vai sentir medo. Medo de ter medo? Não é um tempo difícil que nós estamos vivendo? Medo de ter medo, né? E aí, tratar pecado, vamos falar assim, bem abertamente sobre o que é pecado. Pecado é você errar. Ali no vôlei, se me levar lá, vou pecar no vôlei, porque eu não vou acertar uma. Agora, transgressão é você pecar conscientemente. Você sabe que você não pode fofocar e você vai e senta para contar uma bela de uma fofoca. E aí vem a iniquidade, já viu quando o pastor fala assim, que a pessoa peca que nem sente mais? Já nem apita mais, já nem dói mais, porque ela já está, né, abundante de pecado, já está transbordando de pecado. É a natureza do pecado. Lá em Mateus 24:12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E essa situação de ferida não tratada, amargura não curada, se a gente realmente não buscar o procedimento, não vai curar. Eu estou com uma ferida e é um rancor, eu não quero mexer. Uma vez eu conversei na sala dos adolescentes sobre perdão. E perdão é uma ação, inicialmente é uma ação. Depois o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Inicialmente você vai declarar, está perdoado. E não vai sentir o perdão, mas você vai ter a ação, né? Como eu já falei para os irmãos, a ação de beber a água, a ação de descer uma escada, a ação de se levantar, a ação de perdoar, a ação de tratar aquela ferida, de começar aquele tratamento, porque dói. Essas situações dói e esse procedimento vai mostrar para você. Eu não tenho como dizer qual é o seu, eu tenho como dizer qual é o meu. Como que eu vou fazer? Eu penso dessa forma. Para mim, quase todos os dias eu sento com alguém para falar sobre essas... Normalmente são feridas, né? E aí, vamos escrever aqui, amiga, vamos escrever aqui. Aqui é os prós, aqui é os contras. E agora tu julga. Mas você não vai dizer para mim que... Eu não. Eu consigo viver com a pessoa nesse... tudo que você botou aqui de contra, para mim não é contra. Eu viveria com essa pessoa. Agora, se tu botou como contra, problema seu. E o que tu botou como pró, para mim eu não viveria. Então, você tem que sentar e olhar. É a sua ferida. Você precisa se tratar. Hoje nós conversamos sobre autoestima, terminamos a 6ª aula sobre autoestima, e lá nós falamos sobre Isaías 43, onde o Senhor fala que nós somos amados, muito amados por Ele, amados por Deus. Da primeira página deste livro, a última página é o amor de Deus por mim e por você.
O amor de Deus está aqui. E aí vem situações adversas que não nos deixam usufruir do amor de Deus. E um dos principais amores de Deus é se cuidar, é se tratar. É cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar da mente, cuidar das feridas, cuidar da sua arrogância, cuidar dos seus pecados, mostrar a sua realidade para o Senhor. É dessa forma que nós vamos nos tratar. Porque se a gente se basear apenas no orgulho, o orgulho não funciona para o Senhor. Jesus não era orgulho. O orgulhoso, ele não precisa de ajuda. O orgulhoso, ele consegue se virar. O orgulhoso nunca vai reconhecer. E aí, Senhor, será que eu sou orgulhoso? Será que eu sou prepotente? Será que eu sou arrogante? São perguntas que a gente precisa se fazer. Porque se você não depende de Deus, você está sendo orgulhoso. Depender do Senhor é tratar o seu orgulho. Porque quando Cristo iluminar a sua vida, quando Ele revelar a sua vida, Ele vai mostrar, opa, isso aqui é orgulho, você precisa depender de mim. E depender do Senhor é mostrar a sua natureza para Ele. E falar, Senhor, como é que eu trato isso aqui? Olha aí, ó que feiura. Mas não adianta esconder, porque Ele sabe a sua realidade. E essa promessa de luz, ela vem para nos lembrarmos, para a gente terminar um ano saudável. A gente iniciar o ano colocando as nossas promessas na presença do Senhor e terminar o ano recebendo aquilo que... colocando os nossos pedidos, né, os nossos anseios perante o Senhor e recebendo as promessas dele. Falei o contrário. E aí, se a gente não tratar o orgulho de estar certo o tempo todo, de estar corrigindo o tempo todo, de não reconhecer os próprios erros, de pior ainda, mostrar para o mundo que a gente não está vivendo sem depender de Deus. Porque se a pessoa sabe que você é tão arrogante, você não depende do Senhor. Não é nunca pelas nossas próprias forças. Vamos lá, versículos sobre orgulho. Eita, que tanto. São tantos. Humildade, orgulho. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Filipenses 2,3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E aí vem de novo. Eu sou a luz do mundo. Senhor, nos mostra a tua luz, nos revela a tua luz, ilumina aqui. Vocês sabem que eu gosto de orar por mim mesma, né? Eu boto a mão assim, Senhor, resolve aqui. Agora eu vou assim, Senhor, ilumina aqui, mostra para mim. Porque o Hamilton gosta muito desse versículo, né? Enganoso é o coração. Porque a gente está pensando que está indo num rumo tão bonzinho, né? Mas enganoso é o nosso coração. Peça para o Senhor iluminar, mostrar. Eu sei que a promessa do Hamilton tinha a ver com ser manso e humilde. Eu me recordo, né? Que ele pregou sobre ser manso. Promessas? Não lembro qual era a promessa. Mas ele pregou nesse contexto de ser manso e humilde. E aí a gente vê Jesus, a verdadeira luz, nos mostrando tanta humildade em tantos momentos. E a gente vê Esaú agindo com arrogância, o irmão do filho pródigo. Quantos na Bíblia? Quantos na Bíblia agiram com arrogância? E aí a gente vê Paulo, que era estudado para aquela época. Jesus também era estudado para aquela época. E eles eram tão humildes. Quantos, né, agiram com humildade? Vamos falar um pouquinho da amargura. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação, contaminando a muitos. É difícil porque a raiz de amargura, eu até fiz um desenho uma vez, trouxe aqui na oração, no culto de oração, de uma raiz. Eu morei numa casa uma vez em Goiânia que ela
Todos os canos da casa entupiram de repente, da cozinha, pia, tanque, um pé de ficus, esse ficus tinha no quintal e a raiz dele, ele vai buscar água e a gente não sabia, ele entrou por baixo da casa, destruiu tudo. Não me recordo o que aconteceu para resolver, mas eu lembro que foi isso, porque a raiz ela entrou em todos os locais que ela podia entrar. A Bíblia fala que a raiz de amargura brota, causa perturbação, contaminando a muitos. O amargurado, a mãe amargurada, o pai amargurado, o jovem amargurado, a pessoa amargurada, contamina a muitos. Não, precisa pregar isso não. Não tem como. Eu nasci na igreja. Não tem como eu ser um amargurado e contaminar os outros. Nossa, é um absurdo, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho uma amiga que eu falo pra ela, mulher, mulher já era pra nós saber, pelo amor de Deus, por que a gente, né, moço, tu nasceu na igreja, eu nasci na igreja, o que nós estamos aprendendo ainda, por que a gente não põe isso em prática? Porque o amargurado, ele não consegue perdoar, ele tem dificuldade de confiar. Quando eu comecei a andar com o pastor Geraldo, e vi que o Hamilton era igual, gente de Deus, que nervoso que me deu aquilo. Eles confiam. E o meu marido é muito inteligente, vocês sabem, o pastor Geraldo é muito inteligente. Eles confiam nas pessoas porque eles querem. Porque eles não têm amargura. E aquilo me dá um nervoso, sabe? Da pessoa vir com caô e começar a falar com eles, e eles olhando assim, bem na cara da pessoa. E eles vão, eles fazem. O meu sogro já foi assaltado algumas vezes, da pessoa chegar lá, contar a história para ele. Eu falo assim, só deixou. Por quê? Porque ele confia. Não tem dificuldade de confiar. E eu já debati muito isso com meu sogro. Ele fala assim, não, minha filha, eu vou mudar não. É porque eu quero ser assim. E aí, nesse mundo que a gente vive, é perigoso. Tem uma pessoa que ela vem toda semana aqui me visitar em Águas Lindas. E ela mora, vizinha do meu sogro. E ela eu digo que ela é minha irmã, nós somos irmãs há 30 anos, mas nós não somos irmãs não, nós somos conhecidas de rua. E a gente se ama muito, e ela me diz, corre aqui, porque o pastor Geraldo, esses dias eu tive que ir lá, porque ele estava confiando tanto. Aí eu cheguei lá e falei, não, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode se responsabilizar por uma pessoa que está cumprindo pena. Não, minha filha, eu posso me responder. Pode não, só não pode não. Tive que tirar dele. Por quê? Porque ele confia. E ele confia para ter a oportunidade de pregar para essa pessoa. Eu falei, eu não estou vendo que o senhor está fazendo isso só para pregar para essa pessoa. Tô. E ele fala com orgulho, mas esse é o meu sogro. Só que nós temos muita dificuldade de confiar, demais, porque o mundo nos fez amargurados. O mundo que a gente vive, esse mundo que eu falei para vocês, que tem toda a tecnologia, mas que está repleto de escuridão, nos leva a não perdoar, nos leva a perder a nossa alegria, nos leva a desconfiar, nos leva a enxergar somente o ruim. E aí, como é que eu vou cuidar dessa pessoa? Como é que eu vou falar de Jesus para essa pessoa se eu já chego desconfiando? Se a pessoa senta, eu já estou com medo. Se a pessoa abre a boca, eu já estou com o pé bem atrás. Outra coisa, 2020, a psicóloga tem 6 anos, a psicóloga falou assim para mim, eu quero que tu sente na cadeira tranquilamente, sem ser em posição de correr. Repara, gente, repara como é que vocês sentam para trabalhar. Vai trabalhar amanhã e vê se você senta na ponta da cadeira. Porque a gente já está na posição de resolver. É isso que o mundo faz com a gente. A gente senta já pronto para resolver. Não senta na cadeira igual a jovem. Jovem, ele já vai com o pé. Já viu que eles já vão com o pé? Eles, antes de pôr o bumbum, eles já vão com o pé na cadeira. Porque eles têm uma tranquilidade. E o adulto não, o adulto já senta em estado de alerta. E eu também não tinha visto isso. Foi 2020, ela falou, eu falei, uai, gente. E aí eu comecei a observar, não era só eu não. Era eu e um monte de colega de trabalho. A gente já sentava sempre na pontinha, que é já para levantar. E se precisar correr, já correr, né? E aí a pessoa amargurada, ela não é amargurada sozinha. A Bíblia fala.
ela contamina. O que você está levando para os seus filhos? O que você está levando para o seu núcleo familiar? O que você está levando para dentro da sua casa? Não, lá em casa é uma paz. Eu tomei a decisão do meu lar ser um lar de tranquilidade, de paz. Uai, pede para o Senhor alumiar aí. Porque contaminar suas amizades, contaminar a igreja, contaminar os seus filhos, contaminar a família com raízes de amargura. Ah, mas é uma raiz bem fininha, é bem pouquinha coisa. Já viu que eu falei para vocês que ela vai crescendo? O que a gente planta, nunca a gente colhe. Tempos que eu não vejo o irmão, Pai Senhor. A gente planta um grão, eu já plantei muito. A gente planta pouquinho feijão, nasce o pé, não sei se joga lá 2 carocinhos de milho, né? 2 ou 3. Quantos carocinhos de milho a gente colhe? Quem caminha na luz, ele não nega que foi ferido, mas ele pede para o Senhor revelar. Revelar para ter a ação de resolver. Você precisa elaborar um plano para se resolver e decidir, não é negar. Não, realmente eu tenho esse problema, mas aí como é que eu resolvo isso? Seja qual for, eu citei amargura, mas pode ser ganância, seja ganância, não seja ganância, mas pode ser, tem uma pastora que ela sempre usa esse termo, iracunda, ela fala, eu sou uma pastora iracunda, moça. Toda vez que eu vejo ela, eu falo, meu Deus, o que será? Porque para ela mesmo se chamar, né? E toda vez que eu encontro com ela, eu encontro ela pelo menos 2 vezes por ano. Isso não sai da minha cabeça, porque para uma pessoa se autodenominar assim, ela deve ser muito emburrada, né? Porque a ira faz parte da vida dela. E ela já sabe. Aí o ponto é decidir. Decidir novamente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Sabe, eu fico muito triste quando eu vejo um jovem falando que não tem nada, não precisa de nada para ir para o céu. Uma vez eu vi um professor falando isso, que não precisava fazer nada, professor de teologia, outros professores podem falar, mas de teologia não podia não, que todos estão salvos. Eu falei, ué, tá pregando o quê? Está pregando o que nós estamos fazendo aqui estudando sobre Deus, se não precisa de nada. Falei, está indo contra tudo que nós estamos fazendo aqui sentado, né? Eu fiquei com medo dele me dar um 0, mas ele não deu não. Outra coisa que a luz dá é direção. Uma pessoa sem conseguir enxergar, ela não tem direção. Eu sempre usei óculos, minha família, todo mundo usa óculos. Meus irmãos usam desde aquele óculosinho de brinquinho. E eu lembro que meu óculos era fraquinho, era 1 grau, então eu não usava. Eu brincava na escola, as colegas usavam meu óculos e eu ficava sem óculos. E com o tempo, acredito que com 25 anos, de repente, ficou forte. E eu não notei também que precisava. E aí um dia eu fiz o exame e voltei para casa com óculos novo. Nossa, minha casa estava imunda. Eu olhei para aqueles azulejos e eu, meu Deus, eu não enxergava a sujeira da minha própria casa. Eu não sabia que a minha casa estava suja, porque eu não estava enxergando. Como eu falei para vocês, os israelitas, eles andaram em círculos por 40 anos, porque eles tinham várias determinações, eles tinham que seguir vários preceitos do Senhor, e aí eles não seguiam nenhum. Porque eles tinham formas de consultar o Senhor, assim como nós temos hoje, e eles ouviam o Senhor falar com eles, porque Moisés falava face a face e trazia para eles, e aí eles seguiam as próprias emoções, eles brigavam, eles deram festas para bezerro de ouro, eles acusavam, queriam voltar para o Egito. Mesmo eles vendo lá coluna de fogo de noite, maná de manhã, eles corriam o risco de errar e foram penalizados. Ah, não, mano, não é possível que Deus vai fazer esse tipo de coisa, não. E aí o nosso versículo, como é que é? A gente precisa continuar. Uai, mas se a Bíblia não falasse que era para a gente continuar,
Se a Bíblia falasse, não, vocês vivam e o Senhor vai cumprir a promessa. Aí estava bom, mas não, continue, perseverem, avancem, mudem, transformem as suas vidas. Porque quando falta essa iluminação, quantas famílias a gente olha assim e fala assim, nossa, aquele povo está perdido na escuridão. Pessoas, famílias, muitas vezes apenas um dentro do núcleo familiar bagunça todo o núcleo familiar, né? Não é assim? Ou às vezes todos os membros, cada um para um lado, bagunçando tudo. E aí vive confuso, sendo que existe o passo a passo, né? Como ensinar os nossos filhos? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. E para a gente finalizar, que aí é bem doído, a luz precisa ser refletida. Acho que é lá em Mateus, Jesus fala, agora ele está falando, vós sois a luz do mundo. Ele falou que ele era a luz, e aí agora ele fala, vós sois a luz do mundo. Aí ele fala, não tem como colocar uma cidade em cima do monte e esconder ela. Por quê? Porque sempre tem alguém com alguma luz acesa, você vai olhar, você vai ver aquela cidade. E a gente sempre fala, nós somos o sal da terra, nós somos a luz, e nós vamos levar Jesus. E aí como é possível se a gente não seguir esse passo a passo? Porque Jesus revelou quem Ele é, Ele nos revela o que nós somos, e aí nós podemos mudar toda a nossa caminhada e entender que através da nossa condição, a gente pode estar acessando as promessas que o Senhor fez para nós. Foi muito feliz o pastor Ellison, né, colocar esse direcionamento para a gente, sobre a gente ficar o ano todo estudando as promessas do Senhor. Porque quando a gente tem alguma promessa na nossa vida, a gente quer receber. Qualquer promessa que seja, né? A gente trabalha na promessa de receber um salário. A gente namora na promessa de constituir uma família. A gente guarda junto uma poupança na promessa de fazer algo. A gente sempre está buscando. E aí a Bíblia vem que se você cumprir os mandamentos do Senhor, Ele vai ser fiel para cumprir as promessas dEle. E são muitas promessas na Bíblia para nós. E nós podemos acessar essa alegria, essa certeza, né? Essa paz, de acordo com o que nós estamos também refletindo. Porque a luz, ela reflete. Não tem como, a minha filha, ela fala assim, mãe, eu fico nervosa quando a senhora ri, quando a senhora está pregando. Não, é porque eu acho muito engraçado. Vocês sabem que eu gosto de palavras. Quando eu falo uma palavra que é muito óbvia, eu caio na risada. Porque a Bíblia inteira fala para a gente refletir o que o Senhor Jesus fez. A gente se chama de pequenos cristos. Igual eu falo para minha amiga, mulher, o que nós estamos fazendo na igreja? Porque a gente aprende todo dia e não coloca verdadeiramente em prática. A gente continua trazendo para dentro da igreja as nossas dores. E a gente precisa continuar caminhando em direção ao nosso Senhor. Amém? E eu queria orar com vocês, porque talvez você tenha consciência de que está vivendo num momento escuro. Você tenha consciência de que não está legal. Porque a gente sabe quando está doendo. A gente sabe aonde está machucando. Eu sei aonde está realmente machucando de mim, dos meus filhos, dos meus pais, do meu núcleo familiar, da minha vida, das pessoas que eu convivo mais de pertinho. Eu sei a dor de cada um. Eu sei a dor de muitos irmãos aqui, porque a gente convive como amigos, como irmãos. Então a gente sabe aonde está escuro, a gente sabe o que está tendo problema, a gente sabe quem está cansado, a gente sabe onde é que está esse cansaço. E eu queria que vocês se colocassem de pé para a gente orar junto, para o Senhor realmente trazer esta luz, para o Senhor trazer esta luz sobre as nossas vidas, para que a gente possa realmente acessar essa promessa de luz que o Senhor nos deu. Eu sou a luz do mundo. E aí depois ele falou, agora vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E continuarmos firmes nessa promessa. Quero que você feche os seus olhos e realmente pense sobre essa situação.
eu falo muito com os adolescentes e de vez em quando algum fala, ó, pastor, eu orei por isso. E aí eu vejo que eles realmente estão com um pensamento ligado no Senhor. Então, adultos também, é aquela situação que está doendo, que está tirando seu sono, que está trazendo desespero, coloque agora na presença do Senhor. E se você quiser, eu queria chamar os intercessores aqui na frente, porque Ele é fiel. Eu não ia fazer isso, mas vou fazer. Os pastores, por favor, a gente pode ficar aqui, ó, nós todos. E nós vamos orar por quem está sentindo essa dor. Porque nós somos irmãos, nós somos amigos. E eu peço muita oração para os pastores aqui da igreja, muita oração mesmo. Peço muita oração. E se vocês ainda não têm essa liberdade de pedir oração, manda um zap. Usem desta amizade, porque a intercessão do justo pode muito ser efeitos, assim que a Bíblia fala. Então vamos orar juntos. E se você tem algo aí que está doendo, venha agora. Eu não vou orar no microfone, eu vou orar aí com vocês. Venha receber a sua oração, amém?